Recording in Vamos lá, vamos lá. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Pelo jeito, estamos no ar. Então, vamos lá. Hoje, depois de todos os atrasos, mais um dedinho de prosa. Não estou olhando para vocês, estou olhando aqui, encaminhando para as pessoas. Façam o mesmo, sintam aí esse momento. Então, vamos entrando, porque hoje no Dedinho de Prosa, né, depois de muitos e muitos atrasos, nós vamos falar sobre relações profissionais. Quais são os principais conflitos que a gente vive dentro das relações? Lembrando sempre, gente, quando a gente fala de relações, é entender que relações tem muito aquela coisa de criar um espaço do diálogo, a depender do perfil da relação, criar uma intimidade. Então, nesse caso das relações profissionais, a gente vai falar sobre aquela coisa que a gente sempre fala, né? Dentro de tudo, que é comunicação, a importância da comunicação, não só nas relações profissionais, mas em todas as outras relações. O quanto é importante e significativo nós termos uma comunicação assertiva, uma comunicação direta, direcionada, focada, para que a gente estabeleça aí o que é necessário dentro desses processos. Então, vamos lá, encaminhando aqui para a galera toda que está aqui nos meus contatos. Oi, Aline, tudo bom, linda? Então, sejam bem-vindas e vamos lá, vamos começar. Oi, oi, hello! Espaço Amor que Cura com Amor com a gente aqui também. Lembrando, agradecendo as pessoas que estiveram ontem no evento do encontro, né, do FT, o quanto é importante a gente trabalhar essa ferramenta. E essa ferramenta também auxilia dentro dos processos emocionais que a gente encontra dentro das dificuldades das relações. Então, é entender que tudo está muito misturado e tudo muito junto. Então, embora às vezes a gente partilhe para que o nosso cérebro tenha compreensão de tudo aquilo ali. Quando a gente vai viver a vida, a gente está ali no balaio de gato, está ali no novelo de lã, está ali no emaranhado, e a pergunta, como é que eu encontro essa ponta para que eu desmanche todo aquele nó, todo aquele processo que muitas vezes está me fazendo sofrer. Ai, meu fofo, tô bem. Quinta, tô aí com você. Então, dentro desse olhar, quais são os principais conflitos que a gente vive dentro das relações profissionais, porque é o que a gente trouxe aqui para falar. Lembrando, o meu Mazoca pede aqui direto uma cola, né, do roteiro que eu vou seguir, então, às vezes, eu vou estar olhando para cá. Bom dia, linda! Vou estar olhando para cá e cada um dentro desse processo. Então, observa quais são as informações que dentro dessa relação profissional elas não estão sendo claras ou que elas estão aí passando por aquele processo de não ser bem comunicada, bem falada, não está claro o que eu quero. Por quê? Porque dentro da relação profissional, em especial, caso eu não seja empreendedor, eu tenho esse contato lá com o superior, com a empresa, com o RH, com quem quer que seja. Por quê? Porque dentro disso vai existir, onde dentro disso tem um contrato. E dentro de um contrato eu ofereço os meus serviços e eu quero um resultado. E dentro desse resultado o quanto eu deixei aquilo ali claro do que eu espero daquele empregado, daquele funcionário, o quanto muitas vezes não ficou claro o suficiente para que ele me dê o máximo dele, para que ele obtenha o que eu quero como resultado e vice-versa. Por quê? Porque às vezes também existe aquela insatisfação do outro lado. Por quê? Porque quando a gente fala de relação, a gente está falando da união de duas ou mais pessoas ou de duas ou mais empresas, e dentro disso aí a coisa fica ainda mais completa. Por quê? Porque eu saio juntando cabeças e pensamentos diferentes. E dentro desse cabeças e pensamentos diferentes é o que eu falo muito dentro da sistêmica, que é ter dois seres que têm sistemas de origem diferente, que se unem para um objetivo maior, para um objetivo comum.
E se eu não estou alinhado com o meu o meu parceiro, que nesse caso seria o meu profissional, eu não vou conseguir alcançar o que eu quero. Então, ter essa clareza dentro dos nossos processos é o primeiro ponto para a gente ter sucesso dentro dessas relações. Por quê? Porque por mais que exista aquela união por amor, até o por amor eu me uno. Por quê? Porque eu quero passar mais tempo junto com alguém, eu quero mais ter uma satisfação diferenciada dos processos, ou seja, existe um objetivo. A pergunta é: como é que eu estou olhando para esse objetivo e trazendo para esses objetivos demandas, trazendo recursos, buscando recursos também, porque pode ser que dentro daquela relação e dentro do objetivo que eu quero alcançar, pode ser que eu cheguei ali, no momento que eu cheguei, eu não tenho aquele recurso, eu vou precisar sim olhar e buscar. E dentro disso, comunicação é base. Então, comunicação é a coisa primordial. E eu ainda brinco mais, não é só a comunicação, a falta dela também impacta bastante dentro dessas relações. Então, quando eu trouxer comunicação, observa. Por quê? Porque muitas vezes eu estou falando, eu estou trazendo o que eu quero, mas a comunicação ela é algo muito mais complexo. E quando eu falo complexo, é entender que eu vou ter um emissor, vou ter um receptor, vou ter um meio ali para eu fazer essa transmissão de informação. Só que é necessário, de forma clara, que eu consiga passar essa informação e essa informação chegue do outro lado ao ponto de que a gente se una e chegue a um objetivo comum. Então, não é só o fato de eu falar, de eu dizer o que eu quero, de eu me expressar, que a comunicação está legal. Então, é entender que a comunicação nas relações, ela vai muito além do que simplesmente eu falar, do que simplesmente eu emitir palavras, quer seja a comunicação do modo verbal ou não verbal. Por quê? Porque essa comunicação, para que ela seja assertiva, eu tenho que ter um direcionamento dela, do que é que eu estou trazendo ali, para que eu obtenha os resultados frente ao final do processo. Então, isso é uma das coisas bastante importantes de ser ali frisada, de ser ali tocada, de ser ali melhorada. Por quê? Porque é algo onde você tem como construir. Quando eu falo construir, buscar recursos para melhorar aquilo ali. Quando a gente chega mais à frente, um outro item que também é algo que traz muitos conflitos dentro das relações profissionais é o que a gente chama lá dos problemas interpessoais. Pô, Bárbara, os interpessoais muitas vezes aquela pessoa que eu não simpatizo, são as atitudes dela que eu não gosto, muitas vezes o comportamento dela que não me agrada. Só que dentro disso aí, eu preciso entender que se eu estou dentro de uma relação, eu preciso estar numa postura de adulto suficiente para olhar lá para o meu resultado final e eu entender que não é uma questão ali de ir com a cara, de gostar, de simpatizar, de amar. Não, é você olhar para aquele fruto maior que é o resultado do que eu quero, daquele momento, trazendo um olhar de final. Por quê? Porque muitas vezes eu estou trazendo as minhas questões, os meus traumas, as minhas dores, e dentro desse processo o outro pode ser um engatilhador. Ou seja, é aquele chefe que a gente muitas vezes não vai com a cara, ou muitas vezes ele também não vai com a cara, muitas vezes ele não gosta da sua forma de se vestir, de se comportar, de se expressar. E mesmo que muitas vezes você esteja ali falando tudo que é certinho, que é bonitinho, que é merecido, mas muitas vezes entrou naquela coisa que eu digo, o santo não bateu. E sempre tem isso. Só que dentro das posturas profissionais, a gente eleva o patamar no sentido de expansão, onde diz, epa, de boa, eu não estou aqui para gostar nem para desgostar, eu estou aqui para vender o meu serviço, que é uma prestação XYZ. Eu vou tentar entender o que é que essa chefia quer, o que é que essa liderança quer, para que dentro dos processos eu entregue o meu melhor, porque eu tenho capacidade para isso, e, no entanto, eu não entre naquele processo de estar remoendo aqueles traumas, aquelas dores que muitas vezes
o ambiente de trabalho, ele faz isso aí muito bem, ou melhor, as pessoas do ambiente de trabalho fazem isso aí. E quando eu falo as pessoas fazem, às vezes, gente, é de forma inconsciente. E quando eu falo de forma inconsciente, entrou naquele momento onde você não simpatiza com o outro, mas coincidentemente o outro também não simpatiza com você, e fica o que eu brinco muito de guerrinha de egos. Ou seja, você não atende o que a empresa precisa e ele também acaba não atendendo o que você precisa para atender os resultados da empresa. E quem perde? Todo mundo dentro desse rolê, por quê? Porque o objetivo maior é alcançar algo com foco no profissional, no empresarial, ou até mesmo no empreendedorismo, onde quer que seja. Por quê? Porque até mesmo dentro do empreendedorismo, eu às vezes vou precisar atender alguém que eu não simpatizo, eu vou precisar prestar um serviço para uma empresa que eu não gosto. E lógico que dentro disso nós saímos alinhando o que eu falo muito, questão de valores. E dentro do profissional, eu ainda trago um olhar em especial para quem trabalha esse lado profissional. Cuidado com as modelagens que não fazem parte dos seus valores. Às vezes, nós começamos a admirar alguém que tem ali um resultado muito legal, é algo que você gosta, que você observa, que você gostaria de ter para você, mas muitas vezes os valores, as atitudes, os comportamentos daquela pessoa para chegar naqueles resultados não é algo que bata com os seus valores. Então, trazer esse olhar também é bastante importante. Por quê? Porque muitas vezes eu estou admirando o resultado daquela pessoa, mas eu não admiro e não quero para mim o que ela faz para chegar onde ela chega. Então, cuidado nesse perfil de modelagem, em especial quando a gente está naquele olhar de mudar, naquele olhar de ascender profissionalmente. Por quê? Porque eu posso estar me espelhando em algo que quando eu chegue lá eu perceba, pô, velho, não é o que eu gostaria de fazer. E isso, quando a gente sai dentro disso aí, que você se depara, você começa a ter conflitos internos. E conflitos internos é observar, é aquela coisa que a gente fala de unicidade, né? É você observar que o que eu penso muitas vezes não está condizente com o que eu estou fazendo e não está condizente com o que eu estou praticando ali dentro de um contexto do que eu falo. Então, é ter aquela visão de o que eu penso, o que eu falo e o que eu faço. Quando ele está uno, eu não me encontro em maus lençóis. Então, é aquela pessoa que fala uma coisa e muitas vezes está praticando outra. Aí entra aquela falazinha, né? Faço o que eu faço, mas não faço o que eu falo, ou o contrário, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Por quê? Porque você deve estar atento a isso para que você não se frustre dentro do seu processo de construção, em processo de ascensão profissional em especial, porque eu vejo bastante. Ou seja, a gente admira o resultado final, no entanto, a gente não se sente legal em fazer o que aquela pessoa está fazendo para chegar onde ele está chegando. E está tudo certo, você começa a observar aí e vai fazendo as rotas dentro do seu percurso. Outra coisa que a gente vê muito dentro das relações profissionais é o que eu falo de diferentes estilos de trabalhar. Gente, quando a gente fala de relação, eu falo muito isso, dentro da sistêmica, cada ser é único. Quando eu falo que cada ser é único, é entender que como um ser único, eu vou precisar viver e desenvolver habilidades para que eu trabalhe dentro de um contexto onde eu vou conviver com outras pessoas que também são únicas. E quando eu falo únicas, elas são também diferentes de mim, pensam diferentes de mim, praticam coisas diferentes de mim, mas muitas vezes chegam a um resultado semelhante ou similar ao meu. Por quê? Porque cada um tem a sua forma, o seu estilo de trabalhar e executar aquilo ali. Então, eu sempre, quando estava nos processos, né, de receber estagiário, então eu tinha um passo a passo de algumas coisas e eu dizia,
Para mim, até hoje, isso aqui deu certo, lógico que eu buscava sempre estar em constante atualização para ter uma redução de tempo maior dentro daquela atividade, mas eu dizia, não se prendam ao que eu faço, à forma que eu faço, desenvolva a sua. E por que eu faço desenvolva a sua? Porque é igual Neston. 1001 utilidade, 1001 formas de fazer, 1001 jeitos. Por quê? Porque cada um tem a sua peculiaridade, tem o seu jeitinho, tem as suas habilidades e muitas vezes as formas que eu desenvolvo não é igual à sua. Então, ter esse olhar e ter essa visão faz você também crescer profissionalmente. Então, vamos lá. Como é que eu lido com os conflitos que aparecem para mim dentro do dia a dia, dentro ali da rotina diária, dentro do contexto onde eu vou precisar não só administrar aquilo ali, como também correr atrás dos resultados. Por quê? Porque, como eu brinco, é tudo junto e misturado. Então, a gente não tem aí, parou isso aqui para começar isso aqui. Não. A vida, ela se dá enquanto eu estou aqui, meus gatos estão ali acabando com tudo, meu marido está numa certa condição. Então, a vida vai acontecendo, e quando eu falo vai acontecendo, todas as áreas da sua vida, quer seja profissional, quer seja de saúde, quer seja de relações sociais, quer seja, muitas vezes, pessoal, ela está se dando dentro de um contexto único. Lógico que nós tentamos dividir a nossa agenda de forma, nesse momento eu boto a máscara do profissional, sou profissional. Nesse momento eu boto a máscara da mulher, sou mulher. Nesse momento boto a máscara da mãe. Então, dentro desse contexto, como é que eu vivo cada ponto, cada momento e cada situação? Então, isso é legal observar. Então, vamos lá. Observe e defina quais são os comportamentos que, para você, dentro do contexto profissional, é aceitável. E quando eu falo aceitável, eu volto para as dicas que eu estava dando aqui. Cuidado para não modelar alguém onde você goste dos resultados, mas não goste dos comportamentos e das atitudes que aquela pessoa faz para alcançar aquele ponto ali. Isso, gente, eu estou frisando nisso, por quê? Porque é o ponto que mais frustra, que mais dá depressão, que mais traz conflitos internos, que mais traz aquela sensação de deslocamento, do se sentir num local que não é seu. Por quê? Porque vai de encontro com seus valores. Ah, Bárbara, massa, vai de encontro com os meus valores, mas eu percebo que, aí dentro de um processo de autoconhecimento, eu percebo que eu posso ter uma crença onde essa crença para mim não faz mais sentido. Massa, se ela não faz mais sentido, eu posso trabalhar a mudança dessa crença para que eu, sim, olhe o mundo de forma diferente, eu me permita ali, dentro daquele contexto, buscar outros resultados. Isso também é possível. Abrace o conflito. Peraí, Bárbara, como assim você está me pedindo para abraçar o conflito? Quando eu falo abrace o conflito, ele é um excelente amigo, ele é lá a coisa que ele vai favorecer no seu desenvolvimento. Porque é através do conflito, se você estiver atento e mergulhado dentro de um processo, realmente saia do egóico e observe o que é que tem aqui que eu preciso ancorar em termo e nível de aprendizado para que eu me torne um profissional melhor, para que eu me torne um profissional mais assertivo, um profissional mais aceito dentro de um contexto, olhando sempre para a meta final, que é o resultado. Então, quando você abraça o conflito, você consegue enxergar quais são as oportunidades que eu tenho dentro daquela dificuldade. Lembrando sempre que o nosso processo de crescimento, ele se dá de forma muito rápida e muito acelerada, quando nós estamos no conhecido caos, quando nós estamos naquela conhecida, naqueles conhecidos desafios. Por quê? Porque os desafios, os caos, as bagunças, elas conseguem nos impulsionar para que a gente busque algo melhor. Então, isso é nato do ser humano. Ele busca sempre uma coisa chamada equilíbrio, ele busca sempre uma coisa chamada
tranquilidade. E dentro desse processo de buscar essa tranquilidade, de buscar esse olhar, o que é que eu faço? Eu saio ali construindo, melhorando, se eu tiver com esse olhar de desenvolvimento, observando o que é que tem dentro daquele caos que me leva a dizer, epa, peraí, aqui eu preciso mudar. Epa, peraí, aqui eu preciso mudar de rota. Epa, peraí, aqui não dá mais, eu vou precisar sair disso aí. Então, ter esse olhar é entender que eu vou estar aberta num processo de crescimento, de observar as oportunidades e, às vezes, até perceber que, muitas vezes, em determinadas situações, talvez aquele ambiente não me comporte mais. E tá tudo certo, você vai lá, agradece pelo processo, agradece, ancora pelo aprendizado e partiu rumo a novos desafios. Outra coisa é procure não se culpar. Não se culpa. Simplesmente busque saber qual foi a causa da raiz. Por quê? Porque é dentro dessa causa de raiz que você tem como aproveitar as oportunidades e se desenvolver. Então, estar atento a isso é algo muito legal. Outra coisa é cria o espaço para o diálogo. Sempre. E dentro do ambiente profissional é olha, foca, postura de adulto. Por quê? Porque o ambiente profissional, em especial, se eu não tenho os meus traumas bem trabalhados, se eu não tenho as minhas questões emocionais bem trabalhadas, o ambiente de trabalho ele pode ser um engatilhador desde quando eu não saiba como lidar com aquilo ali. Então, cria um ambiente de diálogo, busca trazer, busca conversar, busca uma postura de adulto, não se identificando. Eu usava muito a expressão, eu não gosto muito do que você fez, mas de você eu não tenho nada contra. Por quê? Porque profissionalmente uma vez eu fui até ríspida com uma colega, onde ela disse, mas eu não gosto disso. Eu disse, minha filha, se eu fosse fazer o que eu gosto, eu não estaria aqui. Por quê? Porque eu preciso muitas vezes ter essa noção de que profissionalmente, a depender do que eu estou desenhando para o meu processo de crescimento, eu vou fazer coisas que eu não gostaria de fazer, que não é gatinho, não é aquele dia de sol que eu vá para a praia e tá tudo certo, porque eu tenho consciência que adulto faz o que precisa ser feito. Então, ter esse olhar é algo que vai impulsionar você dentro do processo. E outra coisa legal que a gente muitas vezes precisa desenvolver, e eu falo isso não só para vocês, como para mim também, internalizando isso em mim, até porque é algo que eu acho que todo mundo tem a capacidade de melhorar ainda mais, é saber ouvir. Saber ouvir, saber observar, saber olhar. Hoje em dia, eu já olho com um olhar mais expandido, muitas vezes faz uma análise corporal para saber se aquela atitude condiz com aquele perfil, com aquela personalidade. Por quê? Porque você tem como construir ali, muitas vezes, falas que dentro de um contexto profissional, dentro de um ambiente profissional, vai trazer para você uma neutralidade de sobrevivência se for um ambiente muito estressor. Então, ter esse olhar é bem legal. E, para finalizar aqui, um resuminho do que seriam, né? O que é que pode causar esses conflitos em especial? Como a gente já falou, a comunicação ineficiente, então saiba, sim, que isso é primordial, ou seja, ter uma boa comunicação, porque se a minha comunicação está ineficiente, se eu não estou conseguindo trazer o que realmente eu quero dentro desse ambiente, pode ser fatal. A falta de informações, e é muito legal que no ambiente corporativo a gente tem muito aquelas guerrinhas, né, de sucessão, e às vezes é aquele processo que roda em equipe, e um membro dessa equipe está ali guardando informações e evitando com que a equipe ande de forma mais fluida e rode como um motorzinho. Então, é ter cuidado com isso. E diferença de personalidade, que a gente já falou isso, lembrando que as diferenças de personalidades, ela também vai muito para uma estrutura biopsicossocial, que é a questão do meu psicológico dentro da sociedade e dentro da minha composição biológica. Então, ter ideia que tudo isso é entender que vai mudar a minha forma de se posicionar, a minha forma de manter uma postura dentro do ambiente profissional.
as relações interpessoais, que a gente falou tão bem, a questão dos valores, que eu falei aqui, frisei ainda na questão de ascensão, para vocês terem cuidado para não estar modelando alguém que não tem os mesmos valores que você, e isso, gente, é muito legal. Por quê? Porque você pode chegar lá e observar que não é muito gatinho fazer o que muitas vezes o seu sistema diz não faça. Então, observe isso aí. E outra coisa que a gente vive bastante é a tal da concorrência. Então, a concorrência ela é sempre muito boa, ela sempre traz uma ascensão muito boa, ela leva você para se desenvolver, para buscar oportunidades. No entanto, o que a gente muito vê hoje nos ambientes profissionais, em especiais, empresariais corporativos, é a concorrência desleal. É aquela concorrência onde um está matando o outro, onde um está ali sufocando o outro porque eu quero determinado cargo, eu quero determinada postura, eu quero determinados benefícios, e dentro disso aí, a médio e longo prazo não se torna saudável, até porque, dentro desse conceito, você vai perceber que muitas vezes você está indo de encontro aos seus valores dentro de uma concorrência, muitas vezes você está se expondo, e hoje em dia, assim, o que muita gente vê também são atrocidades dentro desse processo. Por quê? Porque quando a gente fala de concorrência, em especial uma concorrência que não é saudável em termos de desenvolvimento, de crescer, de se superar, de superar obstáculos, de superar seus desafios, você entra naquela concorrência onde eu quero ser o primeiro, e a questão do ser o primeiro, muitas vezes, ataca uma dor, entra num processo de gatilho, em especial emocional, onde eu posso ser aquela pessoa onde, diante daquele gatilho, eu seja ultra mega, como é que eu quero dizer, vingativo, ou eu seja uma pessoa pacata e entre ali numa dor de não me sentir capaz de tudo aquilo ali, eu entro num processo depressivo. Então, são coisas que, volto, dedinho de prosa, função, finalidade, expansão da consciência, despertar, epa, observa, como é que estão os meus processos, como é que está isso aqui? Se não está conseguindo lidar sozinho, busca auxílio terapêutico, busca companhia dentro desse processo de buscar desenvolver, quer seja coach, quer seja acompanhamento, o que seja. Mas se você percebe que é uma demanda que está muito alta para você, busca auxílio. Hoje eu falei pra caramba, mas a proposta do Dedinho de Prosa é ser esse bate-papo rápido, tranquilo e sereno para que traga essa expansão da consciência, para que vocês percebam como é que eu posso melhorar. Eu espero ter contribuído com todas vocês que estão aqui. Deixa eu ver se tem alguém. Pronto, todas vocês que estão aqui. E dentro disso aí, lembrando, temos aí parceria do Espaço Amor que Cura com Amor, com diversos trabalhos, não só presencial lá em Ribeirão Pires, como também à distância, online. Então, temos mesa, temos tarô, temos constelação, temos agora atendimento de naturopatia, acupuntura. Então, assim, é uma variedade de coisas que você vou sim, conversa assertiva vai ser, acho que no meio do mês. Eu vou anunciar a agendinha hoje, mas teremos conversa, comunicação assertiva, onde a gente vai trazer ainda mais essa expansão, Célia. E gratidão aí a todos que estiveram comigo. Beijo, mais tarde, 8 horas, Grupo Consteladoras, temos constelação. Então, vem com a gente. Uma excelente terça para todos vocês. Beijo, obrigada aí pela companhia. Tchau, tchau.